Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges, 7ª impressão. Realizações Editora. Canal Le Conde. Quintas Moradas. Capítulo 2. Há de vos parecer que já vos disse tudo o que há para ver nesta morada. Mas falta muito, pois, como já disse, nela há mais e há menos. Quanto ao que seja a união, creio não saber dizer mais. Mas, quando a alma a quem Deus concede estas graças se dispõe, há muitas outras coisas a se dizer sobre aquilo que o Senhor opera nelas. Falarei de algumas delas e dos efeitos que produzem. Para melhor fazer entender, quero valer-me de uma comparação que é muito boa para esta finalidade. E também para como, embora nada mais possamos fazer para que o Senhor nos conceda estas graças, que são obra sua, muito podemos fazer em nos dispormos a elas. Já tereis ouvido falar sobre a forma como se produz a seda, e só ele poderia conceber semelhante invenção. Como de uma semente que se parece com pequenos grãos de pimenta, que nunca vi, apenas ouvi falar. Então, se houver alguma coisa distorcida, não será minha culpa. E começam a ganhar vida quando chega o calor da primavera e as amoeiras vão dando folhas. Pareciam mortas até então, pela falta das folhas de amoeira, que são seu alimento. E com este sustento vão se criando até que, depois de crescidas, são postas sobre os ramos das amoeiras e ali os vermes, com suas boquinhas, vão fiando a seda que extraem de si mesmos e fazem pequenos sáculos bem apertados onde se fecham. E então o verme, que é grande e feio, acaba, e do mesmo casulo sai uma pequena mariposa branca muito graciosa. Se não víssemos isso, e apenas nos fosse contado como ocorrido em outros tempos, quem haveria de crer? E por que motivos seres tão desprovidos de razão como um verme e uma abelha podem ser tão diligentes em trabalhar em nosso benefício e com tamanha indústria, e o pobre vermezinho perca a vida em seu trabalho? Para um período de meditação, bastaria isso, irmãos, ainda que eu não vos diga mais nada, pois que nisso já podeis considerar as maravilhas e a sabedoria de nosso Deus. E o que seria se conhecêssemos as propriedades de todas as coisas? É de grande proveito nos ocuparmos em meditar sobre estas grandezas e nos alegrarmos em ser esposas de rei tão sábio e poderoso. Mas retornemos ao que eu estava dizendo. Começa então a ter vida este verme, quando, com o calor do Espírito Santo, começa a se beneficiar do auxílio geral que Deus concede a todos nós,
E quando começa a se beneficiar dos remédios que deixou em sua igreja, tais como a confissão frequente, como as boas leituras e sermões, que são os remédios para uma alma que está morta em seu descuido e submetida a ocasiões de pecado. Então começa a viver e vai se sustentando nisso e em boas meditações, até que esteja crescida, que é o que me vem ao caso, pois o resto não importa. Depois de crescido este verme, como ficou dito nos princípios disto que escrevi, ele começa a tecer a seda e edificar a casa onde há de morrer. Esta casa eu gostaria de dar a entender que é Cristo. Parece que li ou ouvi em algum lugar que nossa vida está escondida em Cristo ou em Deus, o que é a mesma coisa, ou que nossa vida é Cristo. Seja uma coisa ou outra, tanto faz para meus propósitos. Pois vedes aqui, filha, tudo o que podemos fazer com o auxílio de Deus. Que a própria Sua Majestade seja a nossa morada, como é nesta oração de união, e que nós a lavremos. Parece que estou querendo dizer que podemos tirar e colocar algo em Deus, quando digo que Ele é a morada, ou que nós podemos fabricá-la ao nos introduzirmos nela. E é certo que podemos não tirar de Deus ou colocar nele, mas tirar e colocar em nós, como fazem estes vermezinhos, e nem bem tivermos acabado de fazer tudo o que nos cabe, quando Deus vem juntar este trabalhinho, que não é nada, com sua grandeza, para lhe dar um valor tão grande que o próprio Senhor venha a ser nossa recompensa. E, assim como foi Ele quem mais trabalhou, assim também quer juntar nossos trabalhinhos aos grandes que Sua Majestade padeceu, para que tudo seja uma só coisa. Eia, pois, filhas minhas, tenhamos pressa em pôr mãos à obra e tecer esse casulinho, despojando-nos de nosso amor próprio e de nossa vontade, do apego às miudezas terrenas, impondo-nos obras de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo mais que sabeis. Quem dera fizéssemos aquilo que sabemos e aprendemos como sendo o que devemos fazer. Morra, morra este verme, como acontece com o que termina de fazer aquilo para o qual foi criado. E então vereis como contemplaremos a Deus e nos veremos tão inseridas em sua grandeza como aquele vermezinho por seu casulo. Mas vede que estou falando em contemplar a Deus para definir aquilo que se sente nesta forma de união. Pois vejamos o que acontece com este verme, já que eu falei de tudo isso, só para chegar até aqui. Tal como a alma que está nesta oração se encontra inteiramente morta para o mundo, dele sai uma pequena mariposa branca. Ó grandeza de Deus! Quão transformada sai a alma daqui, depois de ter estado um pouquinho imersa na grandeza de Deus e tão unida a Ele, por um período que, a meu ver, nunca chega a meia hora. Eu vos digo, na verdade, que a própria alma não reconhece a si mesma. Porque vede a diferença que existe entre um feio verme e uma pequena mariposa branca? É a mesma que existe aqui. A alma não sabe de onde conseguiu merecer tamanho bem, de onde ele pôde vir, foi o que eu quis dizer.
pois ela bem sabe que não merece. Ela sente tanto desejo de louvar o Senhor que gostaria de se desfazer e morrer por ele 1000 mortes. Depois começa a ansiar por grandes sofrimentos, sem conseguir fazer outra coisa. São enormes os desejos de penitência, de solidão e de que todos conheçam a Deus. E daqui provém um enorme pesar de ver que ele é ofendido. E, ainda que na próxima morada eu venha a tratar mais destas coisas em particular, por mais que o que haja nesta quinta morada e o que haja na próxima sejam a mesma coisa, a intensidade de seus efeitos é muito diferente, porque, como já falei, depois que Deus faz uma alma chegar até aqui e ela se esforça para seguir em frente, ela há de contemplar grandes coisas. Porque ver o desassossego desta pequena mariposa, mesmo não tendo estado mais quieta e sossegada em sua vida, é motivo para se louvar a Deus. Eis que ela não sabe onde pousar e descansar, porque, tendo já visto tanto em sua quietude, o que vê na terra a descontenta, principalmente quando são muitas as vezes em que Deus lhe dá de beber deste vinho, e de quase cada uma delas lhe fica um proveito. Já não dá valor às obras que fazia quando era um verme, que era ir tecendo aos poucos o casulo. Nasceram-lhe asas, e então, podendo voar, como há de se contentar em andar passo a passo? Tudo o que lhe é dado fazer por Deus lhe parece pouco. Tamanhos são os seus desejos. Não tem em grande conta tudo o que os santos passaram, já que compreende por experiência o quanto o Senhor ajuda e transforma uma alma, a ponto de ela não parecer a mesma nem por sombra. Porque a fraqueza que sentia na hora de fazer penitência já lhe parece força. O apego aos parentes, amigos ou posses, de tal ordem que nem seus atos interiores, nem suas resoluções ou o desejo de se afastar deles conseguia rompê-lo e o fazia parecer ainda mais enraizado, agora é tão frouxo que chega a ter pena de se ver obrigado a manter certas relações para não ir contra Deus. Tudo a cansa, depois de ter experimentado que as criaturas não lhe podem dar o verdadeiro descanso. Parece que estou estendendo-me, e ainda poderia dizer muito mais, e aquele a quem Deus tenha concedido esta graça verá que estou sendo breve, e assim não é de se espantar que esta pequena mariposa busque repouso de novo, assim como se acha renovada em relação às coisas terrenas. Para onde irá a pobrezinha? Pois não pode retornar ao casulo de onde saiu. Como eu já falei, isto não está em nossas mãos, por mais que façamos, e teremos de esperar até que Deus seja servido de nos conceder outra vez esta graça. Ó Senhor, que novos sofrimentos começam para esta alma. Quem haveria de dizer tal coisa depois de tão elevada graça? Em suma, de uma forma ou de outra, há de haver cruz,
enquanto estivermos nesta vida. E quem disser que, depois de haver atingido este ponto, vive sempre com descanso e alegria, eu lhe diria que nunca o atingiu, e sim que teve, porventura, alguma satisfação, caso tenha entrado na morada anterior e, ajudado por sua fraqueza natural, ou ainda porventura pelo demônio, que lhe dá paz para em seguida lhe fazer uma guerra muito maior. Não estou querendo dizer que os que chegam aqui não tenham paz. Pelo contrário, eles a têm, e é muito grande, porque os próprios sofrimentos são de enorme valor e de tão boa raiz que, apesar de muito intensos, deles mesmos procedem a paz e o contentamento. Do próprio descontentamento que as coisas do mundo inspiram, nasce um desejo de sair dele, tão penoso que, se algum alívio tiver, será o de pensar que Deus a quer viva neste desterro. E nem isto basta, porque a alma, com todas estas graças, não está tão rendida à vontade de Deus quanto estará adiante, conforme veremos, embora não se deixe conformar com enorme sofrimento. Ainda não lhe foi dada a maior perfeição, e é com muitas lágrimas que se põe cada vez em oração. De alguma forma, talvez isto proceda da enorme dor que sente de ver que Deus é ofendido e pouco estimado neste mundo, e de ver as muitas almas que se perdem, tanto de hereges quanto de mouros, embora as que mais a torturem sejam as dos cristãos. Pois, embora veja que é grande a misericórdia de Deus, que por pior que vivam, ainda podem corrigir-se e se salvar, teme que muitos sejam condenados. Oh, grandeza de Deus! Que poucos anos antes, talvez poucos dias, esta alma andava pensando só em si. Quem a meteu em tão penosos cuidados? Por mais anos que tenhamos de meditação, não conseguiríamos nos sentir tão penosamente como esta alma se sente agora. Mas, valha-me Deus, se por muitos dias e anos procurar refletir sobre o grande mal que é ofender a Deus, se pensar que muitos desses que se condenam são filhos de Deus e meus irmãos, se considerar os perigos em que vivemos e que bem nos faria sair desta vida miserável, não será o bastante? Não, filhas. O pesar causado por estas reflexões não é o bastante. É uma dor de outra ordem a que se sente aqui. Com o favor de Deus, e depois de muito meditar, bem poderíamos experimentar grande dor, mas não chega ao íntimo das entranhas, como aqui, em que a alma parece ficar triturada e moída, sem que faça algo para isso, às vezes até sem querer. Mas então, o que é isso? De onde provém? Eu vos direi. Não tereis ouvido, que já falei sobre isso de outra vez,
embora não a este propósito, a esposa dizer que Deus a introduziu na adega do vinho e ordenou nela a caridade? É exatamente isto o que acontece. Como aquela alma já se entrega em suas mãos e está tão tomada por seu grande amor que deseja apenas que Deus cumpra nela a sua vontade, e penso que Deus somente concederá tal graça à alma que tomou inteiramente para si. Ele quer que ela, sem que compreenda como, saia dali marcada com seu selo, pois que a alma funciona ali apenas como a cera quando o outro imprime o selo, já que a cera não imprime em si mesma. Apenas está disposta para isto, quero dizer, amolecida. E mesmo assim, não é ela que se dispõe. Apenas permanece quieta e consente em receber a marca. Oh, bondade de Deus, que tudo há de ser feito às vossas expensas. Quereis apenas nossa vontade, e que nesta cera não haja impedimento. Pois vedes aqui, irmãs, o que nosso Deus faz para que esta alma já se reconheça como sua. Concede a ela o que tem de mais precioso, que é o que seu filho teve nesta vida. Não nos poderia conceder graça maior. Quem mais desejaria sair desta vida? E assim Sua Majestade demonstrou na ceia. Com desejo ardente desejei. Mas como, Senhor, não vislumbrais a morte atroz que havereis de morrer, tão dolorosa e espantosa? Não, porque o grande amor e o desejo que tenho de que as almas se salvem superam sem comparação estas penas. E as dores tão imensas que padeci e padeço, desde que estou neste mundo, são bastantes para parecerem nada nesta comparação. É assim que muitas vezes meditei sobre isto e, conhecendo os tormentos que certa alma que conheço passou de ver Nosso Senhor ser ofendido, penso que é algo tão insuportável que desejaria muito mais morrer do que vir a sofrê-la. Se uma alma com pouquíssima caridade comparada à de Cristo, pode-se dizer que quase nenhuma, nesta comparação, sentiria este tormento tão insuportável, qual não terá sido o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que vida não deve ter passado, pois que tinha presentes todas as coisas e estava sempre vendo as grandes ofensas que faziam a seu Pai. Não tenho a menor dúvida de que foram muito maiores do que a de sua sacratíssima paixão, porque então já vislumbrava o fim destes sofrimentos. E com isto, com o contentamento de ver nosso remédio com sua morte, e podendo demonstrar o amor que sentia por seu Pai ao padecer tanto por ele, teria moderado suas dores, como acontece aqui àqueles que, por força do amor, fazem enormes penitências e quase não as sentem. Antes, desejariam fazer mais e mais, e
tudo lhes parece pouco. Pois o que não sentiria Sua Majestade, vendo-se em tão boa ocasião de demonstrar a seu pai a forma tão obediente como obedecia e com amor ao próximo? Oh, grande satisfação, padecer para cumprir a vontade de Deus. Mas, ao ver tantas e tão contínuas ofensas à Sua Majestade, e vendo tantas almas irem para o inferno, considero isto uma dor tão pesada que acredito que, se Nosso Senhor não fosse mais do que um homem, bastaria um dia daqueles sofrimentos para acabar com muitas vidas, quanto mais com uma.